Aleluia, graça e paz, igreja, boa noite, que o Senhor abençoe a sua vida nesta noite. Eu gostaria de deixar uma palavra para você, antes de iniciarmos o culto de adoração ao Senhor. A palavra está em Salmo 27:4. A Deus o Senhor eu pedi uma coisa, e o que eu quero é só isto, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Que o Senhor Jesus te abençoe, que você possa ser acessado por Yahvé nesta noite através da nossa adoração a Ele. Nós estaremos orando ao Senhor para que os portais sejam abertos nesta noite, para que venha se cumprir o propósito de Deus sobre nossas vidas, amém? Deus, nós oramos nessa hora, Pai, apego à sua palavra que diz: onde tem dois ou mais reunidos em teu nome, ali o Senhor Jesus se faz presente. E o Senhor estar aqui em nosso meio, Deus, contemplando Jesus, a nossa adoração. Recebe, Jesus, a nossa adoração como um perfume suave. Abre os portais, nós consagramos esse ambiente ao Senhor. Que a tua presença seja manifesta em nosso meio, que a tua presença venha sobre nós, o sobrenatural. Que a nossa sede, a nossa fome seja saciada nesta noite. Nós estamos aqui somente para adorar ao Senhor. O nosso coração está voltado ao Senhor, o nosso coração está voltado a Ti. A nossa adoração possa ser recebida pelo Senhor, porque é o que nós temos. Nós sabemos que ainda é pouco, mas é o que nós temos, é adorar ao Senhor Jesus. Que o Senhor se manifeste em nosso meio, que o Senhor Jesus venha e cumpra o teu propósito na vida de cada um nessa noite, para que possamos dar graça, Senhor Jesus, e engrandecer o teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Enche esse ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. E vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Enche esse ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que
caia o teu Espírito. E vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, Senhor, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. O que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Que você possa ser avivado nessa hora pela presença do Senhor Jesus. Aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Diga vitorioso. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é
e nada irá me impedir. Eu te adorarei. De que muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, inabalável. Meu Deus é inabalável. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Diga vitorioso, vitorioso, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é.
Aleluia. Chegou um momento muito especial também de cultuar ao Senhor. O momento das ofertas. No Salmo 116, 12 diz: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito a mim? O que daremos ao Senhor? Nada que fizermos poderá se comparar àquilo que Ele fez por nós. Mas quando nós cumprimos os princípios e obedecemos o que diz a palavra do Senhor, ao que diz respeito a dízimos e oferta, o maior abençoado somos nós. Então que você venha nesta noite, né? O Pix está aparecendo aí na tela, né? A conta bancária, para que você venha com a motivação correta entregar tudo aquilo que o seu coração tem falado nesta noite, né? Você precisa ter a motivação correta para você poder acessar aquilo que o Senhor tem. A palavra de Deus diz que Jesus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então tudo que diz na palavra do Senhor sobre ser abençoado no cumprimento dos princípios, isso está disponível para você nessa noite. Então receba, que você possa entregar de todo o seu coração nessa noite. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou pra mim tudo. Eu vivo pra você. Não sou do mundo, não. A glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra te dizer Que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanima. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou pra mim é tudo. Eu vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra te dizer Que te pertenço, Deus. a honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra te dizer Que te pertenço, Aleluia. Chegou o momento da palavra do Senhor. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Nós estaremos orando pelo preletor dessa noite, pastor Josimar Ramos, para que Deus possa usar o teu filho poderosamente. Deus, nós colocamos a vida do teu filho em tuas mãos, para que o Senhor Jesus venha usar poderosamente como nunca usou antes. Que através da sua boca, Senhor Jesus, Ele venha profetizar, que venha abençoar, Pai, que venha alimentar o nosso espírito, que venha saciar, Pai, o nosso espírito. Nós possamos ser cheios, Pai, da Tua palavra nessa noite, através da vida do pastor Josimar. Nós possamos ser ricamente abençoados. Senhor Jesus, toma direção, Senhor Jesus, que as palavras dele não seja dele, mas seja do Senhor, direto do céu. Que o Senhor Jesus
nos abençoa através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, 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 amém. Senhor, eu concordo com a oração do Johnny e eu oro em nome de Jesus para que a tua palavra de fato seja revelada. Como o Johnny orou, que eu seja usado para falar a tua palavra com teus filhos como nunca fui. Que a verdade revelada venha de forma poderosa ao coração de cada um. Eu clamo, Senhor, para que o poder do sangue de Jesus nos cerque nos quatro ventos, tanto no ambiente desse lado da câmera, quanto no ambiente do outro lado da câmera, onde teus filhos estão cultuando ao Senhor e se expondo à sua palavra. Eu clamo a Ti, meu Senhor, em nome de Jesus, para que o poder do sangue de Jesus cancele todo o direito das trevas. E eu ordeno que toda a presença das trevas no ambiente desse lado da tela, no ambiente do outro lado da tela, que toda a presença das trevas saia, vá para o inferno e que nós sejamos liberados completamente para receber a sua palavra. Em nome de Jesus, fala com a gente, Pai, de forma muito especial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria ler 2 textos da palavra hoje para nós, para Deus falar com a gente. O primeiro texto está em 1 Reis, capítulo 17. Eu quero ler com você do versículo 8 a 14. O segundo texto está em Lucas 21 e eu quero ler do versículo 1 ao 4. Mas antes de ler o texto para você, eu queria te lembrar que nós estamos cultuando. Você que está cultuando ao Senhor aí de casa, de férias ainda, eu espero. Talvez não, talvez suas férias já tenham acabado, né? Mas de qualquer forma, para você que está cultuando aí de casa, você tem que lembrar disso, gente. O nosso objetivo não é produzir conteúdo para o seu entretenimento. Nosso objetivo é cultuar junto com você. O objetivo dessa tecnologia está chegando até você, é para te dar a oportunidade de, em conexão com a gente, você cultuar ao Senhor aí de casa. Você cultuar ao Senhor e fazer da sua casa um lugar de culto e não perder de cultuar ao Senhor semanalmente. Esse é o nosso objetivo. Então, não é para te entreter, é para cultuarmos juntos. Nós estamos juntos, trazendo uma oferta de culto a Yahvé, o Deus de Abraão. É isso que estamos fazendo. E nós não estamos de jeito nenhum te ajudando a se divertir e a se sentir melhor consigo mesmo. Esse não é o nosso objetivo. Eu quero ler esses 2 textos como uma palavra de Deus para você, lembrando que é uma palavra de Deus, Deus falando com você. O primeiro texto, 1 Reis, capítulo 17, versículos 8 a 14. Presta atenção nesse texto. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te. Ele aqui é o profeta Elias. Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva, guarde, mulher viúva, que te sustente. Versículo 10. Então ele, Elias, se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, um vaso com um pouco de água para que eu beba. Versículo 11. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na sua mão. Então ela lhe disse: vive o Senhor, o teu Deus. Nota que ela sabia que o Senhor era o Deus dele, então ela tinha um conhecimento, que nenhum bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 gravetos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Versículo 13. E Elias lhe disse: não tenha medo, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze primeiro um pequeno bolo para mim,
e traz ele aqui. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, versículo 14, o Deus de Israel, a farinha da sua panela não acabará e o azeite da sua botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Antes de ler o segundo texto, me deixa te ajudar a entender isso. O momento que está rolando aqui é um momento de extrema batalha espiritual. A luz e as trevas estão num embate ferrenho. O profeta Elias é o representante da luz. Acabe, Jezabel e todo um conjunto de culto a Baal são os representantes das trevas. Estamos no capítulo 17 de 1 Reis. O capítulo 18 será aquele famoso capítulo em que Elias vai orar para descer fogo do céu para mostrar quem é Deus e quem não é Deus. Então, o ambiente é esse da guerra. As trevas faz o que pode, a luz faz o que pode. E nesse mover, Jezabel está perseguindo Elias. O exército de Acabe está varrendo o país atrás de Elias para matá-lo. E eles já prenderam e já mataram outros profetas do Senhor, porque eles querem erradicar completamente o culto a Yahvé de Israel. Aqui vale a pena deixar claro que o culto a Israel nesse momento, eu estou me referindo a Israel, a parte norte. Porque nesse momento da história, Israel já tinha sofrido o cisma, então a parte sul da nação se chamava Judá, era uma nação, e a parte norte da nação se chamava Israel e era outra nação. Essa parte que está dominada por Acabe e Jezabel e um culto a Baal fortemente estabelecido é a parte norte. É dessa parte norte que nós estamos fazendo referência. Elias está em fuga porque mandaram exércitos atrás dele. E ele esteve aqui e ali, direcionado por Deus, para onde Deus queria que Elias fosse, ele ia. E agora, nesse momento, ele está perto do ribeiro. E nessa região havia água abundante e Deus mandava comida para Elias através dos corvos. A água abundante secou e Deus dá uma ordem para Elias. Ele diz: Elias, agora eu quero que você vá para a região de Sidom, ao norte. Vá para cidade de Sarepta, e lá nessa cidade eu dei ordem a uma viúva para que te alimente. Então, essa era uma viúva que, embora não fosse judia, porque a região de Sidom e Sarepta não era uma região de Israel, então ela não era judia, mas embora ela não fosse judia, ela servia ao Senhor, porque Deus está falando assim: eu falei com aquela mulher para ela te alimentar. E por que Deus tinha falado com a mulher para alimentar Elias? Especialmente porque a mulher não tinha comida em casa. E a mulher, certamente, quando ouviu a voz de Deus de alguma forma, ela pensou: Deus deve ter ficado doido. Imagina a viúva com comida em casa apenas suficiente para ter mais uma refeição dela e do filho, e eles não têm esperança nenhuma de onde vai vir comida, e aí ela, no momento de oração dela, porque ao que tudo indica, embora ela não fosse judia, ela era uma súdita, uma serva do Deus de Israel. Isso, gente, na história é muito comum. A gente chama de forma técnica essa pessoa, que embora não seja judia, ela servia ao Deus de Israel, a gente chama essa pessoa de prosélito. É uma palavra grega para dizer que a pessoa saiu da religião dela e se converteu a outra religião. Então essa mulher, ela não era judia, mas ela era convertida ao Deus dos judeus. E em algum momento ela fez as orações dela, talvez ela fez a oração da hora nona, e talvez apareceu para ela um anjo, como aparece para Cornélio no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, que Cornélio também não era judeu e também estava orando na hora nona, e um anjo aparece para Cornélio e manda Cornélio chamar Pedro, para que Pedro pregasse o evangelho para ele.
Então é muito possível que essa viúva lá de Sarepta estava fazendo um momento de oração dela, clamando ao Deus de Israel, porque ela não servia ao Deus dela. E aí o Deus de Israel falou para ela assim: eu vou mandar um homem de Deus e eu quero que você o alimente, porque eu quero abençoar você através dele. A mulher não entendeu nada, porque tem certas coisas que Deus diz que é melhor a gente nem tentar entender, sabe? É melhor a gente só fazer o que ele mandou e esperar para ver o que ele quer dizer com isso. E a mulher deu isso por passado e foi viver a vida dela, a vida difícil dela. Então, algum tempo depois, chega Elias na casa dessa mulher. E quando Elias chega, ela o reconhece. E ela o reconhece porque Elias não era um homem qualquer, ele era um homem de Deus conhecido na época. Elias era o tipo de homem de Deus famoso, que todo mundo ouviu falar. Ele tinha uma escola de profetas, o nome dele se espalhava na região. Então muita gente o conhecia, o jeito dele se vestir também o denunciava. Então quando ela olha para Elias, ela reconhece que ele é um homem de Deus e ela meio que finge que não viu para, tipo, vamos torcer para que esse negócio passe, para que não seja comigo mesmo, para que eu tenha ficado doida no dia que eu tive aquela visão. Mas então Elias vai na direção dela e Elias diz assim: ô mulher, você pode me dar um pouco de água? Gente, não era só comida que estava faltando, a água também estava faltando, a água também estava difícil. E aí a mulher pensou: era isso, Deus queria que eu desse um copo de água para ele, menos mal. Quando ela começa a andar na direção de pegar o copo de água para Elias, Elias fala assim: ô mulher, aproveita que você vai pegar água para mim e traz um pedaço de pão também. E aí a mulher já se emocionou, o coração dela encheu de dor, a voz embargou e ela se voltou e disse assim: ô homem de Deus, eu juro pelo Senhor nosso Deus, pelo Senhor teu Deus. Então ela sabia quem ele era e sabia que o Senhor era o Deus dele. Eu juro pelo Senhor teu Deus que eu não tenho comida para te dar. Na verdade, eu tenho, mas é só suficiente para preparar uma refeição para mim e para o meu filho. E eu vou preparar essa refeição para mim e para o meu filho e nós vamos comer e depois vamos esperar a morte, porque não tem esperança mais. E Elias falou assim: joia, vamos combinar o seguinte, você vai lá, traz um copo de água para mim e pega a farinha que você tem para preparar um pão para você e para o seu filho e você vai preparar essa refeição para você e para o seu filho. Mas dessa refeição que você vai preparar para você e para o seu filho, você vai tirar uma pequena porção, não precisa ser muito, uma pequena porção da sua comida, da sua última comida, e você vai trazer para mim comida e água. E aí Elias completa dizendo: eu te garanto, em nome do Senhor dos Exércitos, que a farinha da sua panela não acaba e o azeite da sua botija não acaba até o dia em que a sua lavoura, em que a sua terra produzir e tiver comida para você colher na sua lavoura. Nesse dia, a farinha para de multiplicar e o azeite para de multiplicar. A mulher, já em voz embargada e emocionada, sai e vai preparar o pão e o bolo. O pão ou o bolo, como ela colocou, e ela prepara aquele alimento, deixa o dela e o do filho na mesa e traz uma pequena porção e entrega para Elias, e Elias come e abençoa ela. E à tarde, quando a mulher olhou na panela, a mesma quantidade de farinha que ela usou para fazer o pão de manhã, tinha na panela. A mesma quantidade de azeite que ela usou para fazer a comida de manhã, tinha na botija. Sabe, ela nunca teve aquela botija cheia, até o dia em que a terra produziu. Mas, toda vez, ela despejava na panela para fazer a comida, o azeite, e quando ela colocava a vasilha lá, tinha a mesma quantidade. Ela despejava a farinha para poder preparar a comida, e quando ela colocava a vasilha no lugar, tinha a mesma quantidade lá. Isso foi todos os dias por 3 anos e meio. E essa história foi contada para ajudar a gente a perceber
que Deus espera que a gente confie de uma forma louca na provisão dele. Que a gente confie que a provisão dele virá não baseado nas leis deste mundo, mas baseado nas leis de Deus. Agora, vamos para Lucas. Lucas, capítulo 21. Eu quero ler com você do versículo 1 a 4. Olha o texto. Jesus estava observando e viu os ricos lançarem seu dinheiro na caixa das ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que essa viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta aquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo que possuía, todo o seu sustento. Essa viúva da história de Jesus, ela já provavelmente não era uma gentia, não era pagã, ela provavelmente era judia, porque Jesus está em Jerusalém, na região ali do templo, no pátio das mulheres, possivelmente no limite entre o pátio das mulheres e o pátio dos homens. O pátio das mulheres era um lugar onde as mulheres podiam orar e por ali os gentios também podiam orar. Aquele limite das mulheres para os homens judeus também era o limite para os gentios. Os gentios podiam ir ali, mas eles não podiam passar daquele ponto. Então, ali estava a mulher chegando no lugar onde se depositava a oferta. Algumas versões chamam essa vasilha de gasofilácio. E Jesus estava observando e ele viu a hora em que a mulher chegou. E ele viu a hora em que a mulher colocou 2 moedinhas. E as 2 moedinhas que ela coloca era o suficiente para uma refeição. As 2 moedinhas que a mulher coloca era o suficiente para comer pouco e comer uma vez. E Jesus, ao observar a mulher jogando, ele percebe a emoção dela. Ela percebe que ela vai contrita, que ela vai firme, que ela vai resoluta, mas ela vai emocionada. Ela vai tomando aquele passo de fé, aquela postura de quem acredita. E aí Jesus olha para ela e Jesus diz para os discípulos que ele teve uma revelação. Que a oferta que aquela mulher deu era tudo que ela tinha para viver. Ela era viúva, então não tinha um marido para cuidar dela. Talvez tivesse um filho, como a outra viúva da história que a gente acabou de ler. E ela devia pegar aquelas 2 moedinhas e passar no mercado e comprar alguma coisa, levar para casa, colocar na mesa para os seus filhos ou para o seu filho. E os 2 comeriam aquela última refeição sem esperança de que conseguiriam dinheiro para a próxima refeição. Talvez ela estivesse doente, talvez ela não estivesse podendo trabalhar, talvez seu filho fosse menor, pequeno e também não pudesse trabalhar. E tudo que ela tinha, Jesus disse, ela veio ao templo e a entregou. E Jesus estava lá para ver. Era comum na cultura dos judeus que aquele texto de Isaías que eu li fosse uma porção das Escrituras. No judaísmo, eles chamam a porção diária das Escrituras, tem uma porção para ler todo dia. É a porção diária, eles chamam de paraxá. Então, todo dia tem uma porção para ler. Sabe, eu gosto de imaginar, e pode ser que eu esteja errado, que a paraxá daquele dia, ou do dia anterior, tivesse sido o texto de Elias pedindo para a viúva de Sarepta fazer um pão. E aí essa viúva estava na mesma condição da outra viúva. E quando ela escuta a palavra lida para ela, a palavra lida que diz que a viúva que não tinha nada compartilhou nada dela com o homem de Deus, sob a perspectiva da direção de Deus. E o anjo não falou com essa segunda viúva.
Ela não teve uma revelação. O texto não diz que Deus falou com ela. Ela só escutou a palavra e ela ouviu a palavra como uma palavra de Deus para ela. E ela disse, é isso. Eu estou na mesma condição da primeira viúva. E eu também não tenho o que comer e o que eu tenho é pouco. E eu não tenho esperança nenhuma de que as coisas vão melhorar. Mas eu sei aonde é a casa de Deus. Não tem um profeta Elias aqui na minha porta, mas tem o templo de Deus. Eu vou pegar minhas 2 moedinhas. É o dinheiro do nosso almoço ou é o dinheiro do nosso jantar. E é o último jantar que a gente ia ter. E não era um jantar de rico, não. Era um jantar de pobre, mas é o último dinheiro que a gente tem. E em vez de ir no mercado e comprar comida, eu vou no templo e vou entregar as minhas últimas reservas ao Senhor e vou voltar para casa de mãos abanando completamente na mão dele e eu vou deixar Deus fazer o que ele quiser fazer na minha vida. Essa segunda viúva, influenciada e inspirada pela primeira viúva, entregou tudo. E Jesus estava lá para ver. Pronto, a vida dela estava salva. Por quê? Porque na hora em que ela entrega as 2 moedas, Jesus estava lá. E Jesus viu a mulher entregando as 2 moedas. Ela não falou nada para Jesus, ela não contou para ele que ela tinha ouvido a porção das Escrituras. Ela não contou para ele que ela tinha tomado a postura de viver uma atitude de fé. Ela não contou nada, Jesus só estava lá olhando e quando ele viu, a revelação veio. E Jesus falou, essa mulher entregou tudo que tinha. Porque, gente, era normal que uma viúva ou uma senhora que não tinha como Jesus saber que ela era viúva de forma natural, era normal que alguém entregasse 2 moedinhas. As ofertas do templo não eram sempre ofertas gordas, ricas. Cada um dava o que podia. E era possível, por exemplo, que uma pessoa de bem, com a casa bem alimentada, entregasse 2 moedinhas. Era a oferta que ele queria dar para aquele dia. Ofertas são voluntárias. Então, é por revelação que Jesus olha para aquela mulher e diz, ela é viúva e ela deu tudo o que tinha para viver hoje. Ela está confiando que, assim como a viúva de Sarepta confiou e deu tudo, ela está confiando que ela vai dar tudo e Deus vai sustentá-la e Deus vai interferir na história dela. E naquele dia, aquela mulher teve banquete em casa. Como é que eu sei? Eu conheço Jesus. Jesus nunca ia deixar aquela mulher passar fome. Especialmente diante da revelação que foi dada a ele, ela deu tudo. Ela está em casa sem comida para comer. Ela está em casa com o filho dela esperando que ela volte para casa e tenha comida. Eu aposto 10 contra 1 com você que quando aquela mulher voltou para casa, Jesus voltou com ela. Eu aposto para você que enquanto Jesus caminhava com a mulher, indo para a casa dela, conversando, escutando, entendendo a história dela, os discípulos já tinham ido no mercado, já tinham feito compra e já estavam seguindo Jesus e levando para a casa dela. E eu aposto com você que naquele dia teve banquete na casa daquela mulher para ela e para o filho dela, porque ela tomou uma postura de crer. E eu sei, talvez você esteja pensando assim, pastor, agora é a hora de você falar para eu dar tudo de oferta. Não. A nossa perspectiva na Igreja Monte Sião é de que nada que você der para Deus sem voluntariedade vai ser aceito por Ele. Então, não, eu não vou te convencer a dar nada. Eu quero te mostrar que a palavra de Deus nos convida a viver por fé e acima das circunstâncias, acima do que as circunstâncias mostram para nós. Eu quero te mostrar que a palavra de Deus nos desafia a olhar para a Bíblia com fé e não com uma mentalidade racional, com uma mentalidade grega que estuda a palavra e fica encontrando um monte de explicações, um monte de teologias, um monte de filosofias. Sabe, essa mulher viúva, ela só ouviu
a porção das escrituras de um dia. E ela falou assim, isso é para mim, isso é comigo, eu sou a viúva dessa história. E eu tenho só 2 moedinhas, é isso que eu vou fazer. E ela crê, e ela entrega, e Deus levanta o socorro, o sustento. Eu te garanto que aquela mulher nunca passou necessidade, porque Deus não deixou, porque ela se posicionou. Por que eu trouxe essa palavra? Eu trouxe essa palavra para te perguntar como é que você lida com a verdade revelada de Deus? Você pega a palavra aí com simplicidade e com fé infantil, você leva ela para a prática, ou você pega a palavra e fica filosofando nela? E fica encontrando as lições de vida. Sabe, eu vou encerrar com essa história. Eu ouvi essa história do pastor Gerson, que na época era o líder da Jocum no Amazonas. Mas eu não ouvi ele no Amazonas, eu ouvi ele em São Paulo. E o pastor Gerson contou que há um tempo anterior àquele, ele estava com um grupo da Jocum evangelizando no Brooklyn, nos Estados Unidos, num bairro chamado Brooklyn. E as psicólogas que auxiliavam aquele grupo de evangelismo diziam que eles não deviam chamar Deus de pai em relação às crianças que estavam na rua. Que quando essas crianças eram trazidas para o abrigo da Jocum e eram cuidadas e evangelizadas, que não deviam chamar Deus de pai, porque a imagem que essas crianças tinham de pai era uma imagem horrível. O homem que eles conheciam como pai era geralmente alguém violento, alguém que só aparecia em casa para bater na mãe deles. Então era melhor chamar Deus de amigo do que chamar Deus de pai. E eles estavam evangelizando e muitas crianças sem pai, muitas crianças sofridas sendo trazidos. E então ele conheceu um menino. No meio dessas crianças de rua que eles estavam resgatando, tinha um menino que era diferente. Ele percebeu que esse menino tinha comida, morava na rua, mas tinha comida, tinha roupa, se vestia bem, tinha dinheiro, e ele nunca estava triste, ele estava sempre bem. E aí, o pastor disse que foi conversar com ele para entender qual era a diferença. E aí perguntou para ele, você tem comida? Ele falou, tenho, todo dia eu como naquele restaurante. E onde que você arruma dinheiro para comer naquele restaurante? Eu lavo o carro, carrego sacola para as pessoas até o carro, daquele supermercado. E ele disse, e o dinheiro que você ganha, ninguém te rouba? Ele falou, não, eu tenho um amigo que trabalha naquele prédio ali, que ele é porteiro, e todo o dinheiro que eu ganho, eu entrego a ele, ele guarda para mim, eu já tenho bastante dinheiro na mão dele. E toda vez que eu preciso para comprar uma roupa, para comprar alguma coisa que eu quero, eu vou lá e pego o dinheiro com ele e compro, não me falta nada. E ele disse, e você dorme na rua? Não durmo na rua. Tem um outro amigo meu que é porteiro naquele outro prédio, lá naquele prédio, na garagem, tem uma sala desocupada. E o porteiro deixa eu dormir lá, então toda noite, quando dá a hora de dormir, eu vou para lá. Lá eu tenho um colchão, tenho um lençol, tá tudo direitinho, tudo limpinho, e a mulher dele lava para mim e eu durmo lá, o meu lugar de dormir tá seguro. E durante o dia eu fico na rua, fazendo um servicinho, ganhando um dinheirinho. E aí o pastor disse, de fato você é diferente. E a que você atribui essa diferença? Esses meninos passam fome, passam necessidade, sofrem violência, e você tá tudo bem com você. Qual é a diferença? Qual é o seu segredo? E aí o menino, emocionado, disse que ele morava com a avó, e quando a avó dele morreu, ele ficou na rua, porque não tinha mais avó. Mas que antes da avó dele morrer, a avó dele levou ele na igreja, e ele aprendeu um versículo, e a avó dele cobrava dele para decorar o versículo. E no versículo dizia assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ele falou que todo dia, quando ele se levantava e antes de dormir, ele fecha os olhos e imaginava Deus e falava, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe, quando o pastor Gerson falou esse versículo e contou essa história, o objetivo dele de contar essa história foi dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
E ele disse que às vezes a gente conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a gente até já decorou livros inteiros da Bíblia. E aquele garoto sabia só um versículo, e o único versículo que ele sabia estava sustentando a vida dele, porque ele pegou a palavra e creu nela. Sabe, eu trouxe 2 viúvas para te mostrar hoje. Na verdade, eu queria te esfregar as 2 viúvas na cara, pronto, falei. E eu queria te mostrar que essas viúvas não têm tanto conhecimento teológico assim, mas o pouquinho de conhecimento teológico que elas têm, elas levaram a sério, elas entenderam que era a verdade de Deus e elas se posicionaram para crer nessa verdade, e então elas foram viver essa verdade. Sabe, enquanto eu falo essa palavra para você, a sua mente racional dá muitos pulos e reclama muitas vezes, e tem muitos e se a palavra não funcionar, e se não der certo, e se. É por isso que o que acontece com aquela viúva não acontece com você, é por isso que o que acontece com a viúva de Jerusalém não acontece com você, é por isso que o que acontece com aquele garoto de rua não acontece com você, porque você questiona demais, em vez de simplesmente tomar postura de crer na palavra e se jogar e se lançar na fé. Ora pedindo perdão para Deus e se posicionando como alguém que vai exercer fé, porque sabe qual é a verdade? A verdade é que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É Ele quem me faz repousar em pastos verdejantes. É Ele que me leva para junto das águas de descanso. É Ele que restaura a minha alma. É Ele que me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É sempre Ele que cuida de mim. Por isso eu tenho certeza absoluta que mesmo que eu andar por um vale de sombra e morte, eu não preciso ter medo. Porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Faz sua oração, eu vou orar por você também. Senhor, eu oro pelo teu filho, pela tua filha que foi exposto à sua palavra. E eu oro para que a verdade vá além da mentalidade racional. Eu clamo para que a sua intervenção traga cura para o coração, cura para a incredulidade e fortaleça teu filho para ele tomar postura, fortaleça tua filha para ela tomar postura de abraçar a palavra e simplesmente se lançar, confiando que o Senhor pode tudo, que o Senhor cuida dos seus e que ninguém que anda contigo fica desamparado. Eu oro pelos teus filhos, Pai. Tem gente escutando essa palavra debaixo de pressão, sofrendo dificuldades e precisando de socorro, e por eles eu oro por uma intervenção sobrenatural, que o Senhor os socorra hoje. É certo que o Senhor não trouxe essa palavra para eles à toa, é certo que o Senhor trouxe essa palavra para despertá-los a tomar postura de crer, e eu oro por eles, para que eles sejam socorridos hoje, como a viúva de Sarepta foi, como a viúva de Jerusalém foi, como aquele garoto de rua foi socorrido, que hoje seja o dia do socorro chegar na vida do teu filho, da tua filha, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Eu abençoo a sua semana com prosperidade, saúde, riqueza, alegria, contentamento, relacionamentos saudáveis. Eu abençoo a sua semana com comunicação saudável nos seus relacionamentos. Eu abençoo a sua semana te dizendo que tudo que você colocar nas mãos será bem sucedido. Em nome de Jesus. Beijo. E esse é o nosso último culto das férias nesse modelo. A partir do próximo domingo, os nossos cultos voltam ao padrão normal e eu quero te ver na igreja. Beijo, Deus te abençoe.